Olá, você está no canal Bendito no quinto dia da nossa série de 29 dias dentro da Corte Real de Judá em 1 Crônicas. E neste capítulo nós vamos falar sobre as tribos de Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés. Mas antes de falar delas, eu gostaria de mencionar um dado importante. Depois dos 70 anos do cativeiro da Babilônia, somente a tribo de Judá levou avante a história do povo de Israel. Mas o cronista fez questão de apresentar genealogias completas, fazendo menção e dando a descrição de todas as tribos. Este capítulo trata das tribos de Rúben, Gade e da meia tribo de Manassés. Essas tribos pediram a Moisés para não atravessarem o Rio Jordão com o povo, porque aquelas terras próximas ao Rio Jordão, chamada de Transjordânia, eram muito boas para a criação do seu gado, e eles tinham muito gado. Moisés então permitiu que eles ficassem ali desde que ajudassem as outras tribos na conquista da terra prometida, do outro lado do Rio Jordão. Eles concordaram e assim aconteceu. O termo meia tribo de Manassés é usado porque essa tribo se dividiu em duas partes. Uma parte permaneceu com as tribos de Rúben e Gade e a outra parte atravessou o Rio Jordão e se instalou do outro lado com as outras tribos. Mas, embora essas tribos transjordânicas sejam mencionadas neste capítulo, na época em que o cronista escreveu 1 Crônicas, elas já tinham perdido muito da sua identidade como parte do povo de Israel por causa das invasões assírias. Aconteceu com elas a mesma coisa que aconteceu com as tribos do norte de Israel, mas o cronista ainda incluiu os remanescentes que existiam. O capítulo começa mencionando Rúben, o primeiro filho, o primogênito de Jacó, lembrando que ele cometeu um grave pecado contra o seu pai. Por isso, o seu direito de primogenitura foi dado aos dois filhos de José, Manassés e Efraim. E a liderança, que também seria dele por direito, foi passada para a tribo de Judá. E qual foi o grave pecado de Rúben contra o seu pai? Ele teve um relacionamento sexual com Bila, a concubina do seu pai. E esse pecado o desqualificou como primogênito entre os seus irmãos. Vale lembrar que a importância dada ao primogênito naquela época era porque ele tinha direito ao dobro de tudo que era dado aos seus irmãos como herança. Enfim, a tribo de Judá acabou absorvendo as tribos de Rúben e Benjamim e se tornou uma super tribo. Através dela, Davi se tornou rei e sua dinastia elevou-se acima de todos os outros poderes de Israel. Foi através de Judá que Cristo veio e assim, no final, a tribo de Judá foi a grande campeã, o poder central da história de Israel. No versículo 10 são mencionados os agarenos. Os agarenos pertenciam a tribos de árabes nômades. Viviam em tendas sem lugar fixo e os seus bens eram basicamente gados. Muito provavelmente eram descendentes de Ismael, filho que Abraão teve com Agar, daí o nome agareno. Do versículo 11 em diante, temos os descendentes de Gade, que viviam na região de Bazã, localizada na região nordeste do Mar da Galileia. Nos dias de Saul, as tribos de Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés fizeram guerra contra os agarenos, Getur, Nafis e Nodab. Eles foram capazes de reunir uma força de combate de 44.760 guerreiros, competentes, brutais e habilidosos no uso do arco e flecha e da lança. Mas ainda assim, eles clamaram a Deus na batalha e saíram vitoriosos. Isso quer dizer que Deus os convocou para trazer julgamento contra aqueles povos e para tomarem posse da terra, como nós lemos no versículo 22. Porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio.
Mas, apesar do bom começo dessas 2,5 tribos, sua distância geográfica das outras tribos e da vida espiritual da nação em particular acabou por enfraquecer sua devoção a Deus e fortalecer sua atração pelos deuses dos povos da terra. Elas tiveram grande sucesso na guerra, mas perderam a batalha contra a corrupção interior. Elas foram levadas para o exílio na Assíria antes da invasão e conquista das tribos do Reino do Norte de Israel. O Senhor despertou contra elas o espírito de Tiglat-Pileser, também conhecido como Pul, e o poder das 2,5 tribos transformou-se em nada. Todos foram para o exílio para nunca mais voltarem a ser o que eram, porque abandonaram o Senhor, seu Deus, seguindo os deuses dos povos daquela terra. E no próximo capítulo, nós vamos ver a importância da tribo de Levi e o lugar especial que ela ocupava no meio do povo de Israel. Você não pode perder. É amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.